E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando e hoje iremos falar e dar continuidade sobre a história de Roma. Iremos falar nesse momento, nessa terceira parte de Roma, iremos falar sobre a expansão territorial romana. E quando falamos da expansão territorial romana, temos que perceber que Roma começa a conquistar um vasto território que veremos na aula de hoje. Mas antes de continuar, dá o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e entre lá no nosso Instagram. Dá sugestões no Instagram, dá comentários, sugestões de material, de livro, etc. Beleza? Seguindo lá, observamos então que, quando falamos de Roma, temos que falar do processo de expansão territorial. Mas para falar da expansão territorial romana, nós temos que ter em mente que essa expansão territorial romana ela vai ocorrer especialmente durante o período republicano. Muito bem, durante o período republicano. Então Roma ocorre a sua formação no período republicano, não é no Império, professor, no República, durante a República. E como começa então esse período de expansão territorial? Esse período de expansão territorial começa a partir do século 5 a.C. ao 3 a.C. Roma empenhou-se em conquistar a Península Itálica devido à necessidade de obter o quê? Gêneros para o abastecimento essencial, bem como por fim às ameaças de invasões de povos da região. Dentro dessa necessidade e essa expansão para a Península Itálica, a expansão se deu de maneira o quê? Dinâmica, própria em busca do quê? De mão de obra escrava, que passou a exigir novas conquistas para aumentar o número de cativos, os quais cada vez mais passavam a ser indispensáveis na estrutura socioeconômica do mundo romano. Estima-se que por volta do século IV a.C., Roma tinha uma população de escravos não menos de 40 mil indivíduos. Mas aí você observa a imagem e vê aí, ó, guerras púnicas. Por que as guerras púnicas estão aí? As guerras púnicas é o grande acontecimento dessa expansão territorial romana. As guerras púnicas vai ser aquele conflito de Roma contra os cartaginenses. Vai ser o conflito dos romanos para conquistar o mar Mediterrâneo. E essa conquista, toda essa busca, tem como objetivo de quê? Domínio, poder. Para compreender as guerras púnicas, é necessário então entender o contexto que elas se deram. Cartago era uma cidade fenícia povoada por ricos mercadores que dominavam o comércio marítimo, possuindo um organizado exército. A cidade de Cartago e a região da Sicília tratavam uma disputa secular pela autonomia do mar Mediterrâneo Ocidental. O local era essencial por ser rota de transporte de muitas mercadorias. Ocorre que Roma dominou as portas do sul da Península Itálica, que eram colônias gregas rivais a Cartago. Depois disso, o domínio do Mediterrâneo passou a ser interesse dos romanos. E é interessante notar que Roma e Cartago sempre mantiveram boas relações. Inclusive se aliaram diversas vezes pela paz na região, só que os interesses romanos foram crescendo e chegou um ponto que era preciso subjugar os seus vizinhos. Muitos cartaginenses moravam na Sicília, quando as legiões romanas conquistaram o povoamento de Messina, expulsaram os cartaginenses que ali residiam. Isso soou como uma provocação e a guerra foi declarada. Iniciava-se assim as chamadas Guerras Púnicas, que se desdobrariam em número de 3. Pessoal, mas por que Guerras Púnicas? Púnicas que vem da palavra fenícia, em que os cartaginenses eram uma antiga colônia fenícia. Beleza? Primeira Guerra Púnica ocorreu em 264 a 241 a.C. Os dois grandes exércitos do Mediterrâneo guerrearam pela hegemonia da Sicília, que só disputavam também as águas vizinhas de todo o norte da África. Os cartaginenses eram exímios navegadores e possuíam uma respeitável marinha, ao passo que Roma tinha uma frota pequena e arcaica ainda nesse período. Mas os romanos começaram a estudar os navios cartaginenses, perdidos, e em pouco tempo construíram uma grande marinha de guerra. Com a ajuda de outros povos inimigos de Cartago, conseguiu desenvolver táticas de guerra naval e montar estratégias bem-sucedidas. Com uma resistência desse porte, Roma forçou Cartago a um acordo. Os cartaginenses perderam as ilhas da Sicília, Córcega e Sardenha. Ademais, pagaram indenizações de guerra a Roma.
Esse foi o resultado da Primeira Guerra Púnica. E aí, baixinha, tá feliz, hein? Aí, ó. Tá lá, Roma, Roma. E aí você encontra então a Segunda Guerra Púnica. E na Segunda Guerra Púnica ocorre de 218 a 201 a.C. Cartago então saiu debilitada da Primeira Guerra Púnica e ainda teve que enfrentar revoltas internas. Para se recuperar, passou a controlar Numídia, Argélia e a Península Ibérica, regiões de interesses econômicos. Ao assumir o comando do exército de Cartago, o general Aníbal Barca estava disposto a vingar os cartaginenses mortos. Ele tinha uma tropa bem treinada e usava elefantes no campo de batalha, o que assustava os cavalos da cavalaria inimiga. Visando provocar uma nova guerra, ele invade uma cidade aliada romana chamada Sagunto. Roma envia diversas expedições diplomáticas para convencê-la a desistir, mas nenhuma tem resultado. Então a guerra foi declarada em 218 a.C. Aníbal decidiu não esperar o exército romano e se antecipou. Só que em vez de se dirigir a Roma pelo mar, ele marchou sobre os gelados Alpes e após sofrida travessia, pegou os romanos de surpresa. Conseguiu então conquistar diversas cidades e bater o exército inimigo. Só que quando nada se opunha à sua marcha, decide não atacar Roma, provavelmente pela falta de suprimentos. Dizem alguns que se Aníbal tivesse feito o ataque propriamente dito, naquele momento teria conquistado os romanos e talvez teria mudado o rumo dessa história. Talvez. Cartago, então, se sobrepõe a Roma. Os romanos não passaram a temer os cartagineses e se refugiaram nas montanhas para evitar um confronto direto. Só que o Senado interveio, pois achava humilhante a grande Roma se acovardar e formar o seu maior exército romano já visto. Eram 8 legiões, composta por 86 mil soldados. Eles marcharam em campo aberto contra os homens de Aníbal. Grande estrategista, o general cartaginense venceu e destruiu o exército romano. Roma então entrou em pânico. Só que inexplicavelmente Aníbal decidiu pela segunda vez não invadir Roma. Ninguém sabe o motivo disso. Recebeu o apoio das tribos dos Samnitas, da cidade de Magna Grécia e da Campânia, e até do rei Filipe V da Macedônia. Ainda assim manteve sua decisão e ficou estacionado no sul da Península Itálica. Isso então deu tempo para que Roma se organizasse sob o comando de Cipião, africano, após diversas excursões, conseguisse tomar Cartago. Os cartaginenses foram forçados a pagar mais indenizações a Roma e doar suprimentos para suas tropas, a libertar prisioneiros e ceder navios de guerra. Além disso, Cartago foi proibido de fazer guerra sem a autorização de Roma. 2 decisões erradas do nosso amigo Aníbal. Surge então a Terceira Guerra Púnica. E essa Terceira Guerra Púnica ocorre em 149 a 146 a.C. Cartago era uma cidade grande, repleta de pessoas talentosas e não demorou a prosperar novamente. Desenvolveu com sucesso a agricultura e continuou com as práticas comerciais marítimas. Esse desenvolvimento passou a incomodar Roma, posto que o senador Catão, ou Velho, sempre pregava a destruição do inimigo. O político encerrava seu discurso com a frase Cartago deleda est, Cartago deve ser destruída. Mas como a cidade rival de Roma não dava motivos para um ataque, e temendo que ela ressurgisse fortificada, foi preciso um ataque e foi preciso então inovar. Desculpa aí, falha nossa, foi preciso inovar. Os romanos então mandam Númidas, os seus aliados na África, atacarem Cartago. Quem sem poder reagir sofre com os ataques. Por diversas vezes rogaram permissão ao Senado romano para contra-atacar, mas todas foram negadas. Safadinhos, né? Arrumaram um esquema para poder Cartago quebrar o acordo de não guerrear. Só que, após 3 anos de padecimento, finalmente os cartaginenses decidem se defender e Roma encontra então uma razão para a guerra. No ano de 149 a.C., as legiões atacaram e cercaram a cidade de Cartago. Os soldados romanos saquearam toda a riqueza da cidade, que foi totalmente destruída. Os sobreviventes do massacre
foram escravizados. Finalmente, Kardec foi. E nesse momento, então, Roma se torna então a toda poderosa. Roma se torna então a mais foda de todas. Aquela que vai conquistar terras, aquela que vai expandir e vai colocar o pessoal para correr. Só que vai ter consequências. Que essa toda poderosa Roma, que conquista terras, que tem poder, né, que derrota os outros, vai gerar consequências que irão desenrolar no decorrer do tempo. Entre essas consequências, podemos falar que começa a surgir o termo chamado Mare Nostrum, mar Mediterrâneo controlado pelos romanos. Começa a entrar quantidade de riqueza em grandes quantidades em Roma. Só que nessa quantidade de riqueza que vai entrando, aquele que é o pequeno proprietário romano, aquele que tinha um pedacinho de terra, começa a sofrer com a concorrência do grande proprietário. E esse pequeno proprietário, não tem mais o que fazer, não tem mais como produzir, não tem mais como concorrer com o grande, ele abandona a sua terra e começa a promover o que nós chamamos de êxodo rural. Tá? Começa então também o empobrecimento da plebe. E diante disso, esse empobrecimento começa a ocorrer a entrada de quê? De quantidade inivelável de escravos. Muitos escravos começam a chegar em Roma, consolidando nesse momento um modo de produção escravista. Uma outra consequência é que a organização social de Roma irá mudar. Ignora nesse momento aí a figura do imperador. Não tem imperador ainda, mas essa organização vai se manter durante todo o império. Fica a dica. Esquece o imperador. Mas eu vou ter uma elite senatorial junto com a ordem equestre, que são cavaleiros, e muitos são soldados, plebeus, que compraram títulos, se tornaram cavaleiros, a ordem equestre. Eu tenho os plebeus, eu tenho aqueles plebeus que deixaram de ser escravos, são servos libertos, e eu tenho a grande massa, que são quem? A mão de obra escrava. E aí nós temos cidadãos romanos, ascensão social, que vai ocorrendo de maneira diferente. No nosso próximo vídeo, iremos falar sobre as lutas sociais, iremos falar sobre os irmãos Graco, Mário e Silas, e a formação do primeiro e do segundo triunvirato, encerrando o período republicano romano. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se. Por favor, inscreva-se no canal, assiste o vídeo, faz anotações, estude. Até o próximo encontro.